A paz do Senhor, prezados irmãos, é uma alegria nesta manhã nos reunirmos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Nós estaremos nesta manhã estudando a lição da nossa escola bíblica dominical, a lição de número 7, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós estaremos fazendo a leitura do nosso texto áureo que está em Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e, derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2, 14. A verdade prática nos diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Vamos então, queridos irmãos, para a leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19. Nos diz a palavra: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Estaremos orando neste momento, irmãos, pedindo ao Senhor que nos guie e nos dirija no estudo da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, pedimos nesta manhã, Senhor, a tua bênção, a direção do teu Espírito, Senhor, para que juntos possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Fala, Senhor, grandemente ao nosso coração, que a tua palavra, Senhor, possa estar em nós e que possamos ser praticantes desta palavra. Deus eterno, é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, a lição de hoje nos fala que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós vemos o texto que acabamos de ler, onde Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele fala a respeito desta reconciliação realizada pelo Senhor nosso Deus. Nós observamos, irmãos, que na lição anterior que nós estudamos, nós vamos ver ali onde Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, e o versículo 11 e o versículo 12, que diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então nós vemos que nesse texto que fazia parte da lição anterior, nós vemos aqui o antigo quadro, né, em que vivíamos, um quadro desolador, nós os gentios, e nós vemos aqui Paulo descrevendo, né, este quadro, que nós estávamos, como ele diz, éreis gentios, né, na carne chamados incircuncisão. Então, ele ainda afirma no versículo 12, naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Glória ao nome de Jesus, porque ele veio, né? E com a sua morte ele nos trouxe para perto dele através do ministério da reconciliação. Então nós vemos que nesta lição houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, onde no versículo 13 Paulo usa uma expressão adversativa que diz, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Está escrito, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 13. Veja que mudança. Estávamos longe e agora, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Então, nesta lição, nós vamos estudar os desdobramentos desta mudança. Então, sabemos que o ponto central que na nossa lição de hoje foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Então, nós vamos observar, irmãos, como é difícil vivermos separados, né? Nós estamos vivendo um momento de quarentena devido a essa dita pandemia do coronavírus e devido a isso nós temos que ficar reclusos em nossas casas, temos que ter pouco contato social. A igreja do Senhor não pode se reunir presencialmente devido às ordens dos governos, do governo federal, governo estadual e municipal, as suas regras e normas, criou entre nós uma barreira, uma separação. E já não podemos nos reunir, não podemos estar juntos, e isso é muito ruim. Também assim era, irmãos, com relação ao povo chamado gentio, que somos nós. Não tínhamos esperança, como diz Paulo, e estávamos separados da comunidade de Israel e sem Deus no mundo. Então não tínhamos acesso à bênção da salvação e, literalmente, o templo de Jerusalém havia um muro que separava o lugar de adoração e nós vemos o lugar até onde os gentios podiam ir, era um lugar que era destacado, separado, e onde eram realizados os sacrifícios, já o gentio não podia entrar, e se entrasse ele era expulso porque não fazia parte do povo de Israel. Então o próprio ritualismo da lei separava-nos, nos deixava distantes de Deus e da sua graça. Então nós vemos, queridos, que Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então nós encontramos o texto sagrado que nós estamos lendo, que está em Efésios no capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Graças a Deus por isso. Então nós observamos, queridos, que a parede de separação entre os homens, o que é isso? Trata-se, nós observamos, de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém, como nós já temos falado aos irmãos. A estrutura da construção do templo revela este exclusivismo religioso do judaísmo. Então nós encontramos a palavra do Senhor, né, onde
o gentio, ele não podia se aproximar, ele não podia estar naquele lugar do sacrifício. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra, com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira. Isso está registrado ali em Atos, capítulo 21, a partir do versículo 28 até o versículo 30. Eu gostaria de ler com vocês. Você tem uma Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, Atos 21. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Clamando, varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Veja que nesta prisão de Paulo, ele foi acusado de colocar um grego, de nome Trófimo, ali no lugar que era reservado somente aos judeus. Porém, isso não era verdade. Fizeram isso para ter um motivo para prender a Paulo. Então nós vemos aí esta separação, esta parede que havia entre os judeus e os gentios, que somos nós. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Versículo 14, a parte B. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo a divisória foi interrompida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que ele veio e abriu para nós um novo e vivo caminho. Nós, os gentios, poderíamos chegar somente até aquele muro e não tínhamos acesso, falando aqui de forma literal, ao lugar santo, onde eram oferecidos sacrifícios. Não poderíamos ter acesso a Deus, literalmente, através do templo de Israel, do templo de Jerusalém. Porém, nós encontramos aqui Jesus nos abrindo um novo e vivo caminho que ele fez pelo seu sangue, pela sua carne, e hoje temos acesso ao trono da graça de Deus pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Então nós observamos assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Versículo de número 18, que diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, graças a Deus. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Vamos examinar Hebreus, no seu capítulo 10, no versículo de número 19, que nos diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Não é mais o templo de Jerusalém, que já não existe, mas é o Santo dos Santos, onde habita o nosso Deus Todo-Poderoso, onde Cristo está sentado à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo por nós. Então nós louvamos a Deus por esta derrubada desta parede de separação. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a lei moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Lembre, os irmãos, que somos salvos pela graça. Diz a palavra do Senhor: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus. E temos a lei cerimonial, é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, luas novas e sábados. Então nós vemos que isso está registrado em Colossenses, gostaria de ler com os irmãos, no seu capítulo de número 2, versículo de número 11, até o versículo 11 e 16. Colossenses 2, 11 e 16 nos diz a palavra do Senhor. Vamos ler. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. 19 nos diz, Colossenses 2, 16, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Então nós entendemos aqui pela palavra do Senhor, né, que esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios, porque somente eles guardavam, né, todos esses rituais, né, o que comer, o que não comer, o que beber, o que não beber, os dias de festa, todas as festas dadas aos judeus, né? Festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, do Pentecostes, ou da lua nova ou dos sábados. Tínhamos os sábados, né, semanais e os sábados cerimoniais. Todos estes faziam uma separação, né? Demonstrava a hostilidade deles com os gentios, porque mesmo quando Paulo prega o evangelho aos gentios, nós observamos que os judaizantes corriam atrás para tentar fazer com que aqueles convertidos a Cristo e ao evangelho também carregassem o fardo dessas ordenanças, né? desses rituais que para nós cristãos não tem sentido, pois encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, ali quando é feito o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, e não foi decidido pelos apóstolos colocar nenhuma carga da lei mosaica sobre os cristãos, e sim que se abstivessem dos ídolos, das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da prostituição, e que ficassem livres do jugo da lei. Então nós vemos que hoje também nós encontramos alguns que se dizem cristãos que querem colocar sobre o povo de Deus o jugo da lei, né? E trazendo mais divisão e não reconciliação como o Senhor Jesus veio nos dar. Então nós vemos a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças. Capítulo 2, versículo de número 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Glória a Deus por isso. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Mateus 5:17. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus 7:27. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre os judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Graças a Deus por isso. Então nós vemos que essa lei cerimonial, né, que incluía circuncisão, sacrifícios, né, que já não existe mais, tanto que o templo de Jerusalém foi destruído e já não existe, comida e bebida, e dias de festas, lua nova e sábados.
E nós vemos hoje alguns que se dizem, né, guardadores da lei, querendo impor sobre a Igreja de Cristo a guarda do sábado, outros, né, cristãos querendo trazer para dentro da Igreja Evangélica as festas dos judeus, né, festa de Pentecoste, do Tabernáculo, Páscoa e tantas outras comemorações afetas aos judeus, e esses cristãos, né, querem trazer para dentro da igreja, ou seja, colocar a igreja novamente debaixo do jugo da lei, sendo que Cristo veio tirar, porque isso gerava entre os judeus e os gentios uma inimizade. E o Senhor Jesus veio tirar esta barreira, esta separação. Então, aqueles que assim o fazem, querendo impor a guarda do sábado e o que comer e não comer, estas pessoas estão querendo voltar e construindo com essa atitude uma barreira de inimizade, uma barreira de separação. E muitas vezes alegam ser detentores da verdade. O que a palavra de Deus condena, pois, se observarmos o Evangelho, observarmos o texto sagrado, vemos que isso não é mais cabível à igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver, pela paz, o tópico 2, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade, ou seja, a igreja do Senhor. Então nós vemos que não existe mais dois povos, mas existe um só povo chamado Igreja do Deus Vivo. Isso acontece quando? A partir da expiação na cruz do Calvário. Vamos ver o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Em Atos capítulo 24, nós vemos aqui um discurso onde o apóstolo, né, ele faz uma alusão ao governante da época. Nós gostaríamos de ler com os irmãos Atos capítulo 24, versículo 2 e 3. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo, então nós vamos ver aqui, e sendo visto como por ti temos tanta paz e por sua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Então nós vemos que esse orador chamado Tértulo, acusando Paulo, ele se refere a Félix, o governador, e dizendo que havia ali, durante o governo dele, muita paz, e ele estava agradecido ao governador por isso. Sabemos que tratava-se de uma retórica, porém, essa é a paz das boas relações. E temos também a paz que fala a respeito o fim de um conflito, que está registrado em Lucas 14, versículo 32, que diz: de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então, essa condição de paz é quando há uma guerra, alguém vai e pede então a paz e para se cessar a guerra. E também nós vemos do estado de tranquilidade, nós encontramos isso registrado em 1 Reis, capítulo 4, nós iremos ler o versículo 24, que diz assim, 1 Reis 4 e 24, diz, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tífisa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Então aqui nós estamos vendo, né, um estado de tranquilidade se referindo, propriamente dito, ao reinado de Salomão, quando ele tinha paz com todos os seus vizinhos. Encontramos também, queridos irmãos, a paz como uma qualidade espiritual, que está registrado na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5,
encontramos no versículo 22 uma das qualidades do fruto do Espírito, ou uma das características do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Veja então que a paz é uma qualidade espiritual. Então temos aqui o conceito bíblico de paz. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Encontramos em Colossenses, no capítulo 1, no versículo de número 20, vamos ler o que diz a palavra. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Então, somente Jesus, através do seu sacrifício na cruz, pôde trazer esta reconciliação, pôde, trazer esta paz que ele nos oferece, que ele nos dá. Bendito seja o seu nome. Então, nós encontramos esta paz maravilhosa. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Capítulo 2, versículo 14, parte B do nosso texto bíblico, em classe. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica no conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. João 14. Quero ler com os irmãos esse texto sagrado a partir do versículo 23. João 14, 23. Se você tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. É muito importante. Diz a palavra: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Graças a Deus. Então nós temos esta paz maravilhosa. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre os judeus e gentios. Agora um único povo em Cristo Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós temos nesse versículo 27 uma mensagem muito atual para nós. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Além de termos paz uns com os outros, primeiro paz com Deus, através de Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Devemos ter paz com os nossos irmãos, devemos viver em comunhão uns com os outros e devemos ter dentro de nós esta paz maravilhosa. Porque não é possível que alguém que tenha encontrado a Cristo viva uma vida de terror, uma vida de medo. Tudo para ele é um perigo, é um medo. Eu estou atemorizado com isso, estou atemorizado com aquilo. Meus queridos, o Espírito Santo que está em nós, diz a palavra de Deus que ele lança para fora de nós o medo. Porque se temos a própria paz, que é Jesus habitando em nós, nós temos que vencer a prova, a adversidade. E nestes dias que nós estamos sendo
né, bombardeados por este vírus, né, por tanta comunicação ruim, por tantas notícias ruins que têm chegado até nós, nós temos que ter dentro de nós uma viva esperança, uma paz perene, que não nos deixa perder esta confiança em Deus. Então, quando nós encontramos lá aquele texto onde o homem de Deus pergunta àquela mulher, vai bem contigo? Né? Observamos no texto que ela havia perdido o seu filho, mas ela diz, vai tudo bem. Esse tudo bem não queria dizer a ausência de um sofrimento ou a ausência de algum problema, mas este vai tudo bem significa ter paz e fé que Deus daria a ela uma solução, uma resposta ao problema que estava ali na sua vida. Da mesma forma, nós, servos de Deus, enfrentamos diariamente dificuldades, problemas, mas não nos exasperamos, não ficamos atemorizados, não perdemos a nossa confiança no Senhor, a nossa paz. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações, para não perdermos a fé, para não pecarmos contra Deus, né? E nós vemos quando Jó, um exemplo maravilhoso, estava passando por toda aquela prova de perdas, a mulher chega para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz como uma louca falas, porque se eu recebi o bem, não posso receber o mal. Mas ele vai dizer, mas eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. Então, irmãos, o Senhor, ele se levanta na minha vida e na sua vida nesta manhã para nos dar a vitória. O Deus poderoso, o Deus de milagres, ele entra na sua vida, ele entra na nossa história para nos fazer vencedores. Nós encontramos Jesus nos avisando, no mundo tereis aflições. Mas nós devemos, irmãos, ter bom ânimo e prosseguir com o nosso coração descansado nas providências do Senhor, nesta reconciliação que Ele veio trazer entre nós e o nosso Deus, e que vivamos em paz com o nosso irmão e que possamos transmitir ao outro a paz e não vivermos uma vida de medo e de temor. Já neste mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, nós encontramos aqui no primeiro versículo Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele está dizendo, não tenham medo, creia em Deus, creia em mim. Então, irmãos, que esta palavra seja uma palavra viva para nós nos dias atuais, que possamos sim crer e ter experiências com Deus neste momento de crise. Nós vemos a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Efésios 2:15, parte C. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir deste ato surge uma nova humanidade, ou seja, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão, ou seja, não há judeu nem gentio. Foi Cristo quem criou esse povo fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então, irmãos, é um contrassenso, né? Pessoas querendo impor ao povo de Deus o pesado jugo da lei, guarda de sábado, não coma isso, não beba aquilo, comemora a festa tal, a festa outra, né? Que pertence aos judeus, querendo trazer isso para dentro da igreja. O que há, né? Será que isso provém de Deus? Será que pessoas que pensam desta maneira estão trazendo um muro, não é verdade? Uma separação entre a igreja do Senhor Jesus, enquanto Cristo vem trazer reconciliação, quebrar a barreira, muitos se levantam em nome de Cristo,
desavisados, sem conhecimento bíblico, né? Seguindo ensinamentos falsos, líderes que escreveram heresias e assim querem colocar um peso e fazer separação entre o povo de Deus. Então nós vemos, irmãos, que na igreja do Senhor não pode haver acepção de pessoas. Então nós temos que tratar a todos da mesma forma, tanto que tem cultura como que não tem, que tem estudo, né? É pós-graduado, tem somente o ensino básico, não importa, é rico, é pobre, não importa se é branco, se é negro, se é amarelo, não importa qual a sua etnia, se é índio, o que importa é que ele creu no Senhor Jesus e ele e ela fazem parte da igreja do Senhor. Porque na igreja não é lugar para que nós estejamos exibindo nossas credenciais, né, exibindo o nosso estudo, os nossos bens materiais. Não, na igreja se vive o espiritual. A obra de Deus é uma obra de espiritual e não material e não carnal, onde nós não devemos estar olhando para isso, mas olhando vidas, vendo almas que precisam de salvação. Em Romanos, no capítulo 2, no versículo de número 11, nós encontramos o apóstolo São Paulo escrevendo sua carta à igreja de Roma. Ele nos diz da seguinte maneira, vamos ler o versículo de número 11 do capítulo 2 da carta aos Romanos. Diz a palavra, porque... Só um minuto, vamos lá, capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, entendeu? Para com Deus não há acepção de pessoas. A Bíblia diz que todos os povos, raças, línguas e nações virão adorar o Senhor. Então, ele salva todos indistintamente, que a ele se achegam. Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo de número 28, nós temos também o apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia o seguinte texto. Gálatas, capítulo 3, 28, nos diz a palavra do Senhor. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então, somos um em Cristo, ou seja, somos igreja do Senhor, povo escolhido, nação santa, povo adquirido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, sobre a paz, no grego eirene, paz ocorre em cada um dos livros do Novo Testamento, salvo em 1 João. O termo descreve paz como relações harmoniosas entre homens, entre nações, amizade e relações harmoniosas entre Deus e os homens, satisfeitas pelo Evangelho, sensação de descanso e satisfação que lhe é consequente. Então, irmãos, descansemos no Senhor, tenhamos paz, paz com Deus, paz com o nosso irmão e paz consigo mesmo, né? Estejamos em paz. Será que você está em paz? Você tem feito tudo o que é necessário para proclamar o nome de Jesus? Você tem sido este povo especial, sal, luz, né? Você tem sido a diferença onde você reside, no bairro onde você mora, na cidade onde você habita. A igreja que é você faz diferença no mundo? Se faz, você pode estar em paz, porque você tem feito a sua parte. Então, o tópico 3 diz, pela cruz reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Primeiro, Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12, versículo 2. Vamos ler o texto.
Hebreus 12, 2 diz aqui a palavra do Senhor. Vamos ler. Hebreus 12 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Então, nós vemos o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos na ponta. Nós vemos lá em Marcos 15 que Jesus foi entregue para ser açoitado. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, como está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Vamos ver aqui em Gálatas 3, versículo de número 13, o que diz a palavra do Senhor. Gálatas 3, 13. Diz a palavra: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele se fez maldito em nosso lugar e nos deu o direito de sermos parte da igreja, a igreja eleita do Senhor. Reconciliados pela cruz de Cristo, foi o sacrifício vicário, ou seja, substituto de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Então, em Colossenses 1:20, nós vemos que ele nos reconciliou. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, né? Porque ele nos traz essa reconciliação e nos faz ter paz com os nossos irmãos. Que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz. Versículo 15. E que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Eu gosto muito desse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, que diz: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E nesta manhã, você que está distante de Jesus, possa voltar correndo aos braços dele. Você que se afastou da igreja, ou você que ainda não creu em Jesus, para a salvação de sua alma, que você possa, através de Jesus, obter essa reconciliação com Deus, que você possa ter paz dentro de si. E só Jesus tem paz para dar ao ser humano. E também eu quero falar uma palavra a você que é cristão, você que serve a Deus, e você porventura está, de alguma forma, né, em guerra, em peleja, em discórdia com seu irmão, com seu parente, com seu cônjuge, com seus filhos. Reconcilie-se hoje. Porque aquele que tem a paz de Deus no seu coração não vive em guerra, mas vive em paz. Peça perdão ao Senhor, procure esta pessoa, fale a ele uma palavra de reconciliação, perdoe, libere perdão e seja perdoado. E a glória de Deus, a paz do Senhor, vai permanecer na sua vida. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o próprio propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, ou seja, a igreja. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus.
No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Vamos ler na 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. A palavra do Senhor diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fostes sarados. Observe, meu querido, que primeiro o homem precisa reconciliar-se com Deus, e isso através da morte vicária de Cristo na cruz. Creia que ele morreu por você e receba o perdão dos seus pecados. E depois é preciso que nós vivamos reconciliados com o nosso irmão, tenhamos paz com os nossos familiares, com os nossos parentes. E para isso nós precisamos primeiro estar reconciliados com Deus. Não adianta você tentar viver uma vida harmoniosa no seu lar, com a sua esposa e filhos, se você não entregou a sua vida a Jesus. É preciso primeiro reconciliar-se com Deus e depois também reconciliar-se com o seu irmão. Só assim você terá vitória. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, no único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Que maravilha nós fazermos parte desta igreja, deste povo abençoado. E nós gostaríamos de ler aqui em Efésios capítulo 5, o versículo de número 23, que diz a palavra: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, Cristo é a cabeça da igreja. E no versículo 30 ele nos diz: porque somos membros do seu corpo. Você é membro do corpo de Cristo, por isso você deve ter a paz do Senhor Jesus dentro do seu coração. E nós estaremos lendo a conclusão que diz: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. E a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que você se sinta pertencente a este corpo, que você tenha comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão consigo mesmo e viva a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos. Eu agradeço a Deus por você que esteve comigo todos esses minutos ouvindo a palavra do Senhor e desejo que esta palavra entre no teu coração e que você possa praticá-la em sua vida. Amados irmãos, quero lembrar a todos que temos plantão na nossa congregação todas as quartas, sextas e domingos. Se você desejar estar conosco, esteja ali, receba a oração, esteja vindo para conversar comigo. Faz tempo que eu não vejo você que não está no grupo de risco, que pode chegar ali até a nossa congregação, chegue para conversar comigo, para nos trazer uma palavra também. Estaremos também falando a palavra do Senhor ao teu coração. E se você deseja receber a oração da fé, esteja lá. Estarei orando por você, aconselhando você. E se você desejar, estaremos ali para isto. Que Deus abençoe a todos. Continue orando por nós, pela igreja. E continue orando, meus irmãos, para que este tempo de prova e dificuldades venha passar e que saiamos do outro lado aprovados e como igreja gloriosa, vencedora, estejamos fazendo a nossa parte. Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, te dou graças, meu Senhor, por esta manhã de bênção em que podemos, Senhor, aleluia, estudar a Tua palavra. Que esta palavra permaneça em nosso coração. Acrescenta a fé do Teu Filho, da Tua Filha, coloca paz dentro deste coração, Senhor.
que haja paz nesta família, que haja paz, Senhor, no meio do teu povo e que o teu nome seja glorificado. É o nosso pedido, meu Deus, no nome santo de Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor a todos.